Salve, rapaziada! Beleza? Pessoal, segunda-feira, como já está virando rotina, é dia de Switch Responde, esse quadro maravilhoso, onde eu separo as perguntas que vocês me enviaram, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, separo as principais e respondo aqui para vocês. Então, já estou com as perguntinhas aqui separadas. Bora aqui começar. Antes, só deixa o seu like rapidinho e se inscreve no canal, tá bom? Começando aqui, galera, com as perguntas enviadas lá no meu Instagram. Primeira pergunta aqui é do Rodrigo _MPN. Numa possível ida de Wembanyama para Houston, pode atrapalhar o Sengun? Cara, se o Wembanyama vai para o Houston Rockets, quem acaba saindo no prejuízo é o Jabari Smith, né, que joga na mesma posição. O Wembanyama não é pivô, o Wembanyama joga como ala pivô e eu acho muito difícil ele não jogar de ala pivô na NBA. Então, se ele vai para o Houston, quem vai acabar dançando é o Jabari, que já não é tão bem quisto assim pela comissão técnica, né? O treinador Silas, né, que é o técnico do Houston Rockets, já falou que não costuma desenhar jogadas para o Jabari. Então, se o Wembanyama pinta lá no Houston, para mim quem sai no preju é o Jabari. O Sengun, para mim, está muito tranquilo, ele vai ser o pivô do Houston nessa nova fase. Próxima pergunta aqui é do Trey B12. Pelo que o Gui Santos está jogando, é possível subir para a NBA na próxima temporada? Sim, o Gui evoluiu muito jogando na D-League, né? Esse tempo que ele está passando no Santa Cruz Warriors está fazendo muito bem para ele, o basquete dele amadureceu bastante, né? Ele corrigiu muitos erros, né? A tomada de decisão do Gui está muito melhor, a sua escolha de arremessos também está melhor, ele conseguiu aprender novas funções jogando no Santa Cruz Warriors. Então, para mim, o Gui tem sim grandes chances de participar dos training camps do Golden State na próxima off-season. Agora, se ele vai conseguir brigar por minutos, daí é outros 500, mas que ele tem chance de receber a oportunidade de brigar por esses minutos, para mim ele tem muita chance sim, tá jogando muito bem, tá mostrando uma bela evolução. Inclusive, torço muito pro Gui conseguir uma vaguinha no elenco do Warriors para a próxima temporada. Próxima pergunta aqui é do ElGold18 e ele mandou a seguinte: qual você acredita ser o melhor time da história do basquete? Warriors de 2017 ou Bulls de 96? Cara, complicado, né? Esse é o jogo que todo mundo queria assistir, né? Seria o jogo do milênio. Cara, eu já falei algumas vezes que o Golden State de 2017 foi o melhor time que eu já assisti, né? Era aquele Warriors de Curry, Durant, Clay, Green, Steve Kerr no comando. Foi o melhor time que eu já assisti, né? O melhor time que eu já assisti. Para mim, aquele Warriors teve o melhor ataque da história da NBA. Para mim, em questão de opções ofensivas, nenhum time na história teve tantas opções como aquele Golden State. Então é um time que eu boto num patamar muito, muito alto. E sobre o Chicago Bulls de 96, eu não assisti, porque não era nem vivo na época, mas eu assisti muitos jogos, assisti muitos documentários sobre aquele Chicago, li sobre aquele time, inclusive o Phil Jackson, no livro dele, O 11 Anéis, ele fala muito sobre esse Chicago, então acho que eu consigo opinar um pouco. Era um time que defensivamente beirava a perfeição, tinha defensores de um nível altíssimo, Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, cara, era um time que defensivamente era absurdo e ofensivamente tinha, né, um gênio no comando do time, que era o Phil Jackson, e tinha simplesmente o Michael Jordan. Seria um jogo fantástico, né? Seria bem difícil de cravar quem venceria, mas para não ficar em cima do muro, eu vou dizer que as opções ofensivas que o Warriors tinha e o fato do time ter uma bola de 3 simplesmente letal, acho que isso poderia fazer com que o Golden State vencesse o Chicago de 96. Obviamente, a defesa do Chicago Bulls era muito absurda. O Michael Jordan é um fator determinante, é um grande fator de desequilíbrio. Só que o Golden State, individualmente, tinha dois caras que também desequilibravam, né? Curry e Durant. Então, para não ficar em cima do muro, eu vou falar Golden State de 2017. Para mim, o Warriors de 17 foi o melhor time da história da NBA, tá? Mas em segundo lugar, para mim, fica o Bulls de 96. Aqui, a questão da bola de 3 e da eficiência daquele Warriors no perímetro faz muita diferença, né? Querendo ou não, o basquete evoluiu, o basquete
né, passa por uma constante evolução e, pô, em 2017 a bola de 3 ficou muito mais eficiente do que era lá em 96. Então, acho que isso pesa um pouquinho a favor do Warriors nessa discussão. Mas é uma discussão muito boa, tá? Uma discussão muito boa. Talvez valeria até um vídeo sobre. Próxima pergunta aqui do Rafa Andrade 95. Qual que é o jogador mais versátil da liga atualmente? Cara, é difícil dizer qual que é o mais versátil, né? Pensando em jogadores que executam muitas funções em quadra. Cara, eu acho que, por exemplo, o Paul George é um jogador extremamente versátil, né? Ele já fez de tudo no Clippers, já executou a função de armador, de ala pivô. O próprio Kawhi também é versátil pra caramba, o Durant é muito versátil, o LeBron é um absurdo de versatilidade. Talvez o LeBron seja o mais versátil, né? Porque ele já atuou de armador, de ala pivô, já atuou de pivô. Então talvez ele seja o mais versátil, mas temos vários outros, né? Alguns jogadores que não são tão badalados, mas são muito versáteis, como por exemplo o Vanderbilt do Lakers, o Michael Bridges do Brooklyn, ou o Giannunobi do Raptors. São jogadores que têm uma versatilidade muito grande, mas talvez o LeBron seja o mais, porque ele consegue executar todas as funções possíveis dentro de quadra e consegue defender todas as posições. Então, talvez eu diria que o LeBron é o mais versátil da NBA hoje. Talvez o LeBron. Próxima pergunta é do Vinícius Dallas. Quando acaba a NBA, você grava conteúdo ou tira férias? Parabéns pelo trabalho. Valeu, Vinícius. A grande questão é que a NBA não acaba, né, cara? Termina a temporada regular, começa o draft. Termina o draft, começa a off-season, começa a agência livre. Termina a off-season, começa a Summer League, começa a pré-temporada. Então a NBA nunca termina. Então, consequentemente, eu não tiro férias. Então, não tem muito dessa da NBA acabar, não, cara. O grande barato da NBA é que ela nunca termina, né, Vinícius? Essa é a magia da NBA, né? Próxima pergunta aqui do José Emanuel Batista Miranda. Ele pergunta o seguinte: viu a história do Neymar se aposentar no PSG? O que você acha disso? Eu acho uma merda. Eu também acho uma merda, sinceramente. Se o Neymar se aposentar no PSG, para mim vai ser um desperdício da carreira. Já é muito triste ver que o Neymar atuou mais tempo no PSG do que no Barcelona. Isso já me deixa puto da vida. Já acho um desperdício completo. Se ele se aposentar no PSG, então, aí vai ser, cara, realmente vai ser muito ruim. Não acho que isso vai acontecer. Eu ainda acho que o Neymar se aposenta jogando no Brasil. Pelo menos um aninho, eu acho que ele vai jogar no Flamengo, provavelmente. Né? Não acho que ele encerra no Santos, mas eu acho que ele encerra no Brasil. Torço para que não aconteça dele encerrar no PSG. Se acontecer, vai ser realmente uma pena. Próxima pergunta aqui do Henrique Roland. O Nets está a um Lillard de ser um time favorito ao título? Cara, nem tanto o Lillard, mas eu acho que o Nets está a um armador de elite de brigar, sim, por uma vaga na final da NBA. É um time que tem um elenco muito talentoso, é um time que tem muito talento. Esse jogo contra o Denver mostrou o potencial que esse elenco do Brooklyn tem. Michael Bridges está, cada dia que passa, mais confortável com essa função de franchise player. Então, eu acho que esse time do Nets, do jeito que está hoje, com a adição de um Damian Lillard, de um Trae Young, por exemplo, seria um time para brigar nas cabeças. Então, sim, eu acho que o Nets está a um Lillard, a um Trae Young, a um Ja Morant, que seja, está a um armador de elite de brigar por uma vaga na final. Próxima pergunta é do João Pecunha 06. Você acha que o LeBron ainda vai ganhar mais algum título antes de se aposentar? Cara, eu acho que ele tem condições. O LeBron mostrou nessa temporada que ainda consegue jogar como um jogador de elite. Ele ainda é um jogador de elite, apesar da idade. Em contrapartida, ele também mostrou nessa temporada que ele não consegue atuar por mais de 80% dos jogos. Né? Isso já é algo que o LeBron não consegue mais fazer por conta da idade. Né? Uma hora a idade chega, né? O velho precisa descansar. Mas, independentemente da questão física, questão técnica, o LeBron tem talento suficiente para conquistar, sim, mais um título. Só que eu acho que ele não está mais muito nessa pega de ganhar mais um título. Eu não acho que é o principal foco do LeBron. Eu acho que o principal foco do LeBron hoje é jogar com o filho dele.
Para mim, o que ele mais quer fazer é jogar com o filho dele. Acho que depois que ele jogar com o filho dele, o LeBron provavelmente vai se aposentar. Acho que ele vai ter conquistado tudo que ele queria. Ele já foi multicampeão, foi campeão por 3 franquias diferentes, vai ter 3 camisas aposentadas, isso é algo que vai acontecer, ele vai ter camisa aposentada no Lakers, isso eu tenho certeza. Então, eu não acho que conquistar mais um título é algo que, sabe, perturba a cabeça do LeBron. Acho que o que ele foca mesmo hoje é em jogar com o filho dele. O que vier nesse meio termo é lucro. Mas eu não acho que o foco dele é em conquistar mais um título. Mas condições ele tem. A questão é, ele vai aceitar diminuir o salário dele para estar em um time mais competitivo? O Lakers vai conseguir dar um time mais competitivo para ele no próximo ano, por exemplo? Isso eu não sei. Mas condição técnica ele tem. Não sei se ele vai, sabe, dar a vida para isso acontecer. Mas condição técnica, com certeza, o LeBron tem. Lari Efigênia. Lista dos 5 melhores filmes. Na minha opinião, os 5 melhores filmes, cara, eu vou de Clube da Luta, Pulp Fiction, que são os 2 que tem aqui na minha parede. Poderoso Chefão tem que estar nessa lista. Eu colocaria O Silêncio dos Inocentes, é um puta de um filme, né? Com Anthony Hopkins. Que trabalho do Anthony Hopkins, inclusive. Que ator absurdo. E, cara, talvez não, vou colocar aqui Django Livre. Vou colocar o Django Livre, para mim é o melhor filme do Tarantino ao lado do Pulp Fiction. Então eu fecho esse top 5 com esses. Não tá em ordem, mas eu fecho com Pulp Fiction, Clube da Luta, Poderoso Chefão, Silêncio dos Inocentes e Django Livre. Eu fecho com esses filmes. Django Livre é questionável, você pode questionar o Django Livre, mas eu coloco. Eu acho que é uma obra 10 de 10 para mim. Próxima pergunta aqui é do Davi Agliardi. Ei, Fernando, você já saiu do país? Se sim, para onde? Inclusive, quase ninguém me chama de Fernando. Gostei aqui, Davi. Gostei de você ter me chamado de Fernando. Poucas pessoas me chamam assim. Cara, eu nunca saí do país, eu quase fui para Argentina no ano passado, só que a pandemia acabou atrapalhando, mas eu tenho muita vontade, de conhecer os Estados Unidos, né, principalmente por conta da NBA, eu quero assistir um jogo, talvez role ano que vem, quem sabe. Tenho muita vontade também de conhecer o Líbano, é um país que eu tenho muita vontade mesmo de conhecer, sou muito curioso pela cultura deles, mas eu tenho sim muita vontade de sair do país, ainda não saí, mas eu pretendo sair em breve. Nunca andei de avião, inclusive, galera. Nunca andei de avião na minha vida. Próxima pergunta aqui do Ian SCLC. Tem algum álbum de música que te marcou de alguma maneira? Cara, o meu álbum musical favorito é o Californication do Red Hot Chili Peppers de 99. É o meu álbum favorito. Né? As principais faixas desse álbum são 2 das minhas músicas favoritas, né? Que é Californication e Other Side, né? O Red Hot é minha banda favorita, tô aqui com o moletom dos caras, inclusive. Então, o álbum que marcou minha vida, assim, foi o Californication, cara. Acho que foi o melhor álbum mesmo que eu já ouvi. Mas, cara, tem alguns aí, mas eu fico aqui com o Californication. Inclusive, o By The Way do Red Hot também é um álbum muito bom. Próximo aqui do Vitor Murilo 25. Fala, Luiz! Meu filho nasce essa semana. Influencio ele para ser Spurs? Confio no Spurs forte? Primeiramente, parabéns, né? Vai ser papai, Vitor. Então, parabéns aí pelo filho. E, pô, cara, o Spurs tende a crescer muito nos próximos anos, né? Talvez quando seu filho tiver ali seus 12 anos, ele vai acompanhar um Spurs muito forte. Então, pô, vale a pena. San Antonio tem uma puta de uma história, é um time muito legal. É um time que tem um legado muito grande na liga. É um time que eu tenho um carinho muito grande, principalmente pelo Greg Popovich, que é, cara, um treinador que eu pago um pau absurdo. Então vale a pena, pô. Vale a pena, mas tem que deixar o moleque escolher o time dele. Você pode apresentar o Spurs primeiro, mas deixa o moleque escolher o time dele, pô. Ele tem que ter essa liberdade. Próxima pergunta aqui, fechando as perguntas que vieram do Instagram.
É a pergunta do Utopia Sobral. O que falta para os Sixers ficar no mesmo patamar de Bucks e Celtics? Abraço do Ceará. Cara, talvez um treinador melhor, né? Porque o elenco é muito talentoso, o Embiid tá jogando bem pra caramba, o Harden tá jogando muito bem. Talvez o que trave, talvez não, o que trava de fato esse Philadelphia é o Doc Rivers, né? Para mim, se o Philadelphia tivesse um Monty Williams no comando, seria favoritaço ao título. Mas como é o Doc Rivers, eu ainda fico com o pé atrás. De fato, o Philadelphia ainda não está no mesmo patamar do Bucks e do Celtics. Para mim, os dois estão uma prateleira acima. Mas se o Philadelphia tivesse um treinador melhor, um treinador com uma mentalidade um pouquinho mais ofensiva, como, por exemplo, um Quinn Snyder da vida, acho que o Philadelphia poderia sim ficar no mesmo patamar desses dois. Mas como é o Doc Rivers, fica um patamar abaixo. Galera, para fechar, vou responder aqui algumas perguntas que vieram lá da última edição do Switch Responde. Galera mandou algumas perguntas lá nos comentários. Separei aqui 3 para responder. Primeiro aqui é do Pablo Alamino 8708. Luiz, como você faz seus roteiros dos vídeos? Você escreve após os jogos? Durante eles? Percebo que pelo menos alguns jogos parece que você termina de assistir e já vem fazer uma análise para o canal. Então, quando eu trago pós-jogo, né, eu faço as minhas anotações durante a partida. Então o jogo vai rolando e eu faço as minhas anotações. No pós-rodada, eu faço, né, eu escrevo, né, os meus comentários, as minhas perspectivas na manhã, né? Então eu assisto, né, os compilados dos jogos que eu não consegui assistir, faço ali a análise, olho estatística, faço ali escrevo ali as minhas visões sobre cada jogo na manhã. Então, no pós-jogo, eu boto as minhas visões sobre o jogo, escrevo, né, as minhas visões durante a partida, e no meu pós-rodada, eu faço isso, né, na manhã. Então, basicamente, é assim que eu elaboro os roteiros do pós-rodada e do pós-jogo, né? E aí, os outros vídeos eu faço ali na hora, né? Eu vejo ali a notícia, a informação, ou se é um vídeo mais elaborado, onde eu quero analisar mais aprofundadamente, de forma mais profunda, de forma mais aprofundada um time. Daí eu faço um dia antes, analisando tudo do time. Então, é meio que assim que eu elaboro os roteiros do vídeo. Mas a maioria dos meus vídeos não são roteirizados, tá, gente? Eu dou minha opinião e seja o que Deus quiser. Basicamente é isso. O que tem realmente um roteiro, entre aspas, que eu nem considero um roteiro, eu só considero, né, um guia, são os vídeos de pós-jogo e pós-rodada, onde eu faço as minhas anotações de cada jogo. Próxima pergunta aqui do Pedro Vinícius. O que tá achando do Kings nessa temporada? Cara, baita de um time, é um time muito divertido de se assistir. É um dos times que eu mais assisto, né, quando eu tô de bobeira, quando eu não tô trabalhando, né? Quando eu tô tranquilo na rodada, eu assisto o Kings, que é um time que eu gosto. O Mike Brown tá fazendo um trabalho absurdo, né? Sacramento chegou às 40 vitórias, então já tá garantido nos playoffs. Então tô achando ótimo. Tô achando ótimo, é um time que vai dar trabalho na pós-temporada. Falta defesa? Falta defesa. Mas tem um ataque muito forte. Darren Fox, Sabonis estão jogando muito bem. Então, olho no Sacramento. Pode ser uma das grandes surpresas dessa temporada. Tá jogando muita bola. E para fechar, pergunta do Po Barney. Luiz, acha que o Marcelo no Flusão vai agregar alguma coisa ou vai ser só para poder parar o ônibus do time na vaga de idoso? Que isso, cara? Respeito com o Marcelo. Cara, para mim o Marcelo vem para deitar no futebol brasileiro, cara. O Marcelo é craque de bola, é um cara que tem uma história absurda no Real Madrid. E para mim ele vem para impactar. Acho que o Marcelo foi uma das grandes contratações dos últimos anos do futebol brasileiro. Um cara que há um tempo atrás estava erguendo a taça da Champions. Então, para mim o Flu fez uma baita numa contratação. E o time do Fluminense fica ainda mais atrativo, né? Já era um time muito legal, já era um time que atraía muito os olhares por conta do Diniz, né? Que ele proporciona um futebol bonito de se ver. E tendo o Marcelo agora, cara, é só mais um atrativo. Então,
para mim ele vai impactar muito, tanto dentro como fora de campo. Acho que o Marcelo vem para impactar e eu acho que ele vai deitar no futebol brasileiro. E eu espero que ele jogue de meia, tá? Não quero ver ele jogando de lateral. Eu quero ver ele jogando de meio campo, cara. Porque é onde ele sempre quis jogar, ele sempre deixou isso claro nas entrevistas. Então, para mim, a melhor oportunidade é agora. Eu quero ver o Marcelo com a 10 jogando de meio campista. Vai ser simplesmente fantástico. Bom, galera, essas foram as perguntas, né, desse Switch Responde. Se você não teve sua pergunta respondida, não fique chateado. Mande ela aqui de novo nos comentários ou mande lá no meu Instagram, @SwitchTVBR. Todo dia que tem Switch Responde, eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, para ter a sua pergunta respondida, para você ter a oportunidade, né, de ter a sua pergunta respondida, é muito importante você me seguir lá no Instagram, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, que ajuda muito o meu trabalho. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, com desconto e com um período de teste grátis. Então você que ainda não tem, garanta já o seu. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. A gente se vê na semana que vem com mais um Switch Responde. Tchau, tchau, turma!